Olá, estamos começando pela TV Assembleia mais um programa Impressões. Hoje nós temos o privilégio de conversar com um grande nome do jornalismo brasileiro, uma pessoa que além de ser um excelente profissional também tem uma preocupação social e uma preocupação também com a pesquisa. Nós vamos conversar com o professor, palestrante, escritor, jornalista André Trigueiro. Um prazer ter você aqui na TV Assembleia. Obrigado. André esteve em João Pessoa para uma série de palestras na capital e também em Campina Grande, falando sobre prevenção ao suicídio e também sobre sustentabilidade. São essas, acho que, as duas vertentes principais do teu trabalho atualmente, né, André? E uma coisa que ficou, para mim, foi surpresa, que você tratou na abertura de sua palestra em João Pessoa, foram as suas raízes paraibanas, né? Conta um pouco essa história para a gente. Sou filho de um paraibano chamado Durmeval Trigueiro. Ele foi secretário de Educação no governo José Américo de Almeida, com idade de 26 anos. Também foi designado para ser o primeiro reitor da Universidade Federal da Paraíba. A especialidade dele era Filosofia da Educação. Chegou a ser chefe do ensino superior e teve a vida profissional ceifada pelos militares durante a vigência da ditadura, pelo ato institucional número 5, por discordar da forma como os governantes de então entendiam que deveria ser o ensino de moral e cívica. Então eu tenho muito orgulho de ter sangue paraibano nas veias e ter Durmeval Trigueiro como pai. André, como foi que o jornalismo surgiu na tua vida? Por exclusão. Eu, na verdade, padeci aquilo que eu vejo muitos jovens hoje no Enem padecer, que é uma dificuldade de ter a clareza da vocação. Eu sabia que era na área de humanas, estava na dúvida entre história, geografia e comunicação social. Escolhi comunicação social porque me oferecia um amplo leque de opções, e na saída do regime da ditadura para a democracia, o jornalismo era muito saboroso do ponto de vista da liberdade de imprensa, que era algo que começou a se descortinar no início da minha carreira. Por aí eu fui e não me arrependo de ter feito essa escolha não, foi muito bom. Como foi esse início de carreira? Hoje você trabalha na Rede Globo, você tem também uma carreira acadêmica, pesquisando temas que são do seu interesse. Nesse momento inicial, o que é que você fazia? Quais foram as suas escolhas? Rádio. Nunca deixei o rádio, a minha paixão. Na época, por concurso, eu entrei na Rádio Ministério da Educação, depois Rádio Jornal do Brasil. Depois me tornei o primeiro comentarista de sustentabilidade da CBN, onde estou até hoje, desde 2003. E colaborador voluntário de 2 rádios espíritas, uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. Eu tenho, portanto, uma paixão pelo rádio. Eu acho que o rádio é imortal. E, hoje em dia, a gente tem esse conceito de multiplataforma. O mundo da comunicação se sofisticou muito. Então, eu estou na TV Globo como repórter, na Globo News como editor-chefe do Cidades e Soluções e debatedor do Estúdio I. Sou colunista da Folha de São Paulo e do G1. E tenho as minhas atividades nas redes sociais, que eu procuro fazer um uso inteligente de rede social. Eu não estou lá para me divertir, eu estou lá para compartilhar informação e fazer, eu diria, me desafiar a transformar isso em algo que faça sentido para mim e para os outros. Uhum. Esse feedback nas palestras, como é que você lida com isso? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma delas aqui em João Pessoa. Você faz uma palestra muito vibrante, muito inspiradora. Como é que você lida com esse feedback do público? Quando o assunto é prevenção do suicídio, eu faço essa palestra desde 1999, eu estudo esse assunto, portanto, há 18 anos. É recorrente que parte da plateia experimenta uma situação aflitiva de dor e de sofrimento, porque tem alguém em família que ou experimenta episódios de depressão, ou realizou tentativa de suicídio, ou se matou. E eu fico muito feliz, por vezes, de perceber a clareza com que me dão retorno de como os assuntos do livro, que são os assuntos da palestra, chegam bem. Porque o suicídio é um tabu, não se fala sobre isso, e a falta de informação propicia um ambiente negativo, ruim, nefasto, sombrio, obscuro, de eu diria, mitos, superstições e, na área da saúde pública, informação é a maneira da gente reduzir estatística de morbidade, mortalidade, incidência de doenças e males. Isso vale para suicídio também. Então, é muito bacana, eu me sinto muito gratificado de, enquanto jornalista, poder tentar
me comunicar com clareza e objetividade sobre um assunto que é um tabu. E isso, graças a Deus, tem funcionado. Na sua palestra você explica uma das origens desse tabu, né? O lançamento do livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que causou na época uma série de, aliás, influenciou uma série de potenciais suicidas a repetirem o gesto do personagem principal. Nós estamos falando de 1774. Esse tabu persiste até hoje. Na sua opinião, por quê? Porque, de fato, precisamos ter cuidado ao falar de suicídio. Então, o tabu não é totalmente desprovido de sentido. Ocorre que de lá para cá, especialmente nos últimos 40 ou 50 anos, houve uma evolução monumental do conhecimento na área da psicologia e psiquiatria, desvendando questões alusivas ao fenômeno do suicídio. Portanto, hoje, construiu-se a convicção na ciência médica de que nós temos que ter o cuidado de evitar os gatilhos, que são as informações que podem influenciar uma pessoa vulnerável psíquica ou emocionalmente a ter a ideação suicida. Isso vale para literatura, teatro, cinema, jornalismo, poesia, novela, minissérie, filme. Aonde você tiver o conteúdo alusivo ao suicídio sendo compartilhado, há que se ter um protocolo de abordagem do tema. Então, o tabu talvez esteja na ignorância de que, sabendo que é preciso ter cuidado, então é melhor não falar nada. E a Organização Mundial da Saúde é taxativa no sentido de que sim, precisamos lembrar para a sociedade que o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo, que existem serviços de assistência, de apoio, de acolhimento no terceiro setor, no setor público, no setor privado, que precisam ser divulgados. Então, nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário Filantrópico, por telefone ou por internet. Nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais. Na rede pública, quem está em tese por aí nem sempre funciona adequadamente, mas existem lugares que conseguem oferecer uma assistência gratuita a quem sofre. Nós temos faculdades de psicologia e psiquiatria que têm seus profissionais oferecendo e doando tempo para consultas. Então, isso é importante. E aquilo que a OMS deixa muito claro, a sociedade precisa saber que em 90% dos casos os suicídios são preveníveis, são evitáveis, porque estão associados a patologias de ordem mental que são diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. Essa informação precisa circular. Ela não está circulando por causa do tabu. Então, esse tabu que eu acredito que o jornalismo pode ajudar a quebrar. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, queria saber sua opinião, justamente se o jornalismo não está, de alguma forma, se omitindo a prestar uma informação vital, literalmente, para a sociedade. O Impressões faz agora um breve intervalo, nós voltamos em seguida, continuando essa nossa conversa com o jornalista André Trigueiro. Impressões de volta na TV Assembleia, hoje conversando com o professor, palestrante, jornalista André Trigueiro. Nós estávamos falando sobre prevenção ao suicídio e um tema também controverso dentro do assunto geral, que é o tratamento que a mídia dá a esse tema. André, muitas vezes, há dois livros que eu acho que são basilares no Brasil para tratar sobre essa delicada posição do noticiário de suicídio na nossa imprensa, que são o seu, Viver é a Melhor Opção, e tem também o Morreu na Contramão, de Arthur Dapiev. São visões bem diferentes a respeito do mesmo tema, mas pela sua visão, eu queria te perguntar se você não acha que, de alguma forma, o jornalismo, ao evitar tratar desse tema, não está também se omitindo em prestar um grande serviço à sociedade brasileira? Sim. Existe um manual da Organização Mundial da Saúde voltado para jornalistas, orientando profissionais de imprensa sobre como abordar esse assunto. Então, existem orientações objetivas do tipo: não abra generosos espaços com manchete, foto sobre esse assunto, não descreva em detalhes o método empregado, não enalteça as qualidades morais do suicida. Tudo isso, por várias razões, não ajuda. Agora, eu acho que a gente teve um brutal avanço. Esse ano de 2017 no Brasil
provavelmente causado pela repercussão da série Os 13 Porquês da Netflix e o fenômeno da baleia azul. Nós fomos constrangidos a falar sobre esse assunto. Eu vou citar um exemplo, dentre outros. Um programa no horário da manhã, líder de audiência, que é o Encontro com Fátima, em 2 oportunidades, pelo menos esse ano, abordou ao longo de 1 hora, ao vivo, com debatedores, o problema do suicídio, o problema da automutilação, da depressão. Isso 11 horas da manhã. E ninguém se matou por isso. Não. Pelo contrário, a abordagem foi positiva, houve momentos de descontração, depoimentos que ajudam quem está assistindo a se perceber naquele processo e saber, se estiver acontecendo comigo, eu estou recebendo informação relevante. Se estiver acontecendo com alguém próximo de mim, eu estou recebendo uma informação que vai me capacitar a interceder com inteligência, com conhecimento, num processo que envolve outra pessoa. Portanto, mais uma vez, a gente quando fala de tabu, é uma palavra que a gente tem que ter a compreensão do que significa. É uma aversão absoluta a debater um tema, por uma razão qualquer, cultural, filosófica, social, religiosa, superstição, mas que no caso do suicídio, quanto maior o silêncio envolvendo esse tema, mais preocupantes serão as estatísticas de letalidade pelo autoextermínio. O que da tua vida fez te despertar para tratar desse assunto que, como a gente já falou em diversas ocasiões, normalmente é deixado de fora, né, das conversas, do noticiário também? Sou espírita e através de um médium, uma pessoa se identificou como Marcelo Ribeiro e disse que seria importante eu, enquanto jornalista, me informar sobre um problema de saúde pública no Brasil chamado suicídio. Eu falei, eu acho que você está enganado, porque como jornalista eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu falei, pesquise. Você tem como pedir ajuda no seu trabalho. Reportava-se a TV Globo onde existe o SEDOC. Eu fiz isso e me espantei com essa situação. E mais tarde eu soube que eu e esse desencarnado, que é como a gente chama, a morte não existe pra gente, nós tínhamos um trabalho, uma tabelinha, assim, em uma jornada de trabalho nos 2 planos da vida envolvendo prevenção do suicídio. A parte que me coube foi essa de tentar entender a dimensão desse tema, comunicar que é possível a prevenção e usar diferentes plataformas de mídia para compartilhar informação relevante a serviço da vida. Eu sou voluntário colaborador do CVV, que é uma organização que desde 1962 realiza um serviço gratuito, filantrópico, sem nenhuma vinculação religiosa ou política, de apoio emocional e prevenção do suicídio no Brasil. Ele está presente em todos os estados, ele está começando a atender numa linha gratuita chamada 188, quem paga a conta é o governo federal, que reconhece a importância desse trabalho. Foi a Anatel e o Ministério da Saúde que entenderam que o CVV deveria ter 3 dígitos, como tem bombeiro, defesa civil, polícia. E é esse o trabalho que a gente está desenvolvendo, contrariando o tabu e abrindo espaço para a informação que pode salvar a vida. Você tem feito palestras no Brasil inteiro, né? Tratando sobre esse tema, faz parte também dessa sua, vamos dizer assim, missão espiritual? Suponho que sim. A gente já falou sobre esse assunto nos Estados Unidos, em Portugal, na Suíça, onde tem o suicídio assistido. Então a gente está, de alguma forma, sendo instigado pelo destino a falar sobre esse tema. É impressionante a demanda. Eu não consigo responder a todos os convites, eu não consigo estar em todos os lugares. São muitas cidades onde pessoas se comunicam comigo e dizem, você precisa vir aqui, porque a gente não comenta, não debate esse tema, os suicídios ocorrem, a prefeitura, o governo do estado não se mobilizam, não existem campanhas. É um trabalho que eu fico pensando, se houvesse mais pessoas, eu espero que a gente possa multiplicar esse tipo de interesse na direção da prevenção. Se houvesse mais pessoas disponíveis, a gente conseguiria acelerar o processo na direção da saúde pública. É uma questão de saúde. Você falando sobre quantas pessoas buscam, né, palestras, informações a partir de você, me lembrou também a formação, a história de formação do CVV, lá com o reverendo britânico, que também, a partir de presenciar, ter sido chamado para os ritos fúnebres de uma adolescente, né, decidiu criar ele nem sabia o que era exatamente, mas acabou se tornando os samaritanos ingleses, e isso
foi se replicando e hoje nós temos vários organismos de ajuda, justamente porque ninguém sabia a quem recorrer e ele criou esse canal. É lindo, é simples, mas o CVV oferece um serviço raro no mercado, a escuta amorosa. Guardando sigilo, não sendo diretivo, dizendo o que a pessoa deve fazer e respeitando profundamente essa dor ou esse incômodo que outra pessoa sofre, sem julgar. Por incrível que pareça, o CVV recebe, sem nenhum grande apoio da mídia, divulgação do serviço, aproximadamente 1 milhão de contatos por ano. É muita coisa. E faz a diferença, ajuda a descomprimir, eu diria, a situação emocional de pessoas que por vezes têm uma família numerosa, têm muitos amigos. Não são pessoas isoladas da sociedade, mas não encontram por perto quem as escute. Sem julgar. Sem julgar. Você vê como faz diferença isso. Vamos falar um pouco sobre sustentabilidade, foi o assunto também da tua segunda palestra. Meio ambiente até pouco tempo era considerado como um tema menor, né? No Brasil, no mundo. Hoje ganhou uma projeção muito maior. Como é que você encara essa mudança e qual a contribuição que tem sido dada também para conscientizar a população da importância do meio ambiente? Experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Não por outra razão, foi por necessidade abrir espaço para a sustentabilidade. Não é uma opção, não é um capricho, não é uma alternativa. É a condição para a gente atravessar os próximos 50 ou 60 anos, tendo a perspectiva de futuro onde não falte água doce e limpa, onde haja solo fértil para plantar, onde os oceanos não se transformem num imenso vazadouro de lixo flutuante e microplástico, como a gente está vendo hoje, onde a devastação da natureza, das florestas, dos ecossistemas, não determinem uma falência múltipla da vida na Terra. A vida é explicada a partir de sistemas interdependentes que interagem o tempo todo. Nós estamos colapsando o software inteligente da vida. É dramático, porque nunca na história da humanidade, no intervalo de tempo tão curto, uma única espécie foi determinante para esse desastre de grandes proporções, a ponto dos próprios geólogos já estarem denominando essa era geológica que nós estamos vivendo como antropoceno. Não é possível mais explicar o planeta sem as interferências que nós determinamos sobre a nossa casa comum. Por que um Papa iria consagrar uma encíclica inteira à questão ambiental, à resiliência da nossa casa comum, como Francisco chamou a Terra? Porque é a emergência. É a emergência de corrigir o rumo. Essa crise é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Essa crise tem o nosso DNA e a nossa digital. A solução somos nós. Nós somos parte do problema. Precisamos fazer parte da solução. Com educação dentro de casa e exemplo, educação na escola, educação na universidade, eu diria planejamento estratégico das empresas, pensando no longo prazo, não no curtíssimo prazo, maximizando lucro nos próximos 2 anos, 3 anos. Não, pensa daqui a 20, daqui a 40 e 50, que é para lá que a gente precisa fazer o planejamento. E menos analfabetismo ambiental no sistema político. É constrangedora a maneira como nossos representantes, no legislativo, no executivo e por vezes até no judiciário, ignoram solenemente como a vida funciona. Por que não é para desmatar a Amazônia? Entre outras razões, porque se você quer que chova sobre a plantação de soja, ou de cana, ou de eucalipto, você precisa de floresta, porque ela exsuda vapor d'água. É um rio São Francisco por dia que atravessa os céus do Brasil em forma de vapor, a partir da Amazônia. É assim que é. Então, tem que ter conhecimento para a gente não ser testemunha da degradação e da devastação numa escala que determine o ecocídio, que é a escolha que a civilização pode estar fazendo, embora tenha consciência do risco, de manter hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo que remetem ao colapso. Não merecemos isso. A gente não tem que aprender só com a dor. A gente tem que aprender com amor, conhecimento em favor da vida.
Como é que você encara, depois dessa explanação, as atitudes que têm sido tomadas, por exemplo, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se recusa, por exemplo, a fazer parte de um protocolo importantíssimo para a sustentabilidade do mundo inteiro e que recentemente dá uma demonstração de insensibilidade, acho que podemos dizer isso, quando autoriza que os Estados Unidos voltem a importar troféus de caça, como, por exemplo, as cabeças dos elefantes, até porque o filho dele é caçador de grandes animais. Bom, quando rejeitou o acordo do clima, Trump contrariou pessoas da família dele, petroleiras dos Estados Unidos e as empresas mais importantes do PIB americano. Não foi só uma decisão desastrada do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, estritamente capitalista. Ele não conseguiu avaliar bem as consequências dessa escolha. Eu prefiro não comentar a decisão de liberar a importação de troféus de caça, mas eu me lembro muito de uma carta que foi subscrita por um grupo de 10 ou 15 psiquiatras quando o Trump foi eleito. E eles, usando a ciência psiquiátrica, conseguiram descrever no perfil desse homem várias características de alguém que revela problemas em relação a um egoísmo exacerbado, um jeito mimado de se comportar, extremamente carente de atenção, muito orgulhoso e que não lida bem com o diferente. Portanto, ele é a pessoa errada, na hora errada, na função errada. Agora, se você perguntar isso para o espírita, ele vai dizer, provavelmente o Trump é um acelerador de partículas, porque ele está obrigando quem está em cima do muro, na zona neutra. Eu não gosto de política, eu acho que todo político é corrupto, não sei o que, não sei. A todo mundo tem que se posicionar. O Trump está obrigando não apenas os americanos, mas o mundo a ter opinião sobre as coisas e se posicionar. Não apenas no dia da eleição, mas porque democracia é panela de pressão. Você tem que fazer o seu interesse prevalecer se manifestando. Seria precipitado imaginar que o Brasil também tem que pensar para não incorrer em um próximo Trump? Sim, porque, infelizmente, ele virou inspiração para alguns perfis patológicos do ponto de vista emocional, de imaturidade e do ponto de vista da intolerância. Político intolerante é uma contradição em si mesma. A política não é a arte de construir muros, é de construir pontes. É a construção do diálogo, é a busca da convergência, dos acordos possíveis, das negociações abertas e transparentes, entendendo que cada um tem uma opinião distinta. Isso não é um problema. A humanidade é assim. E a gente vai tentar aqui construir uma agenda em favor do coletivo, priorizando os miseráveis, pobres e excluídos. Eu acho que essa é uma agenda comum, global, sobre a função da política. E me parece, portanto, que sim, no Brasil nós incorremos no risco de alguém arrogante, intolerante, intragável, que fala grosso, que bate na mesa, possa ser levado a sério. Não existem salvadores da pátria. O Trump está tendo um mandato muito desgastante e polêmico, controverso, com risco, inclusive, de impeachment. E a gente vai ter em 2018 a hora da verdade do Partido Republicano, que vai sangrar nas eleições para governador e para o Senado, porque ostenta a condição de partido desse presidente. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão comportamental. O presidente do país, que se orgulha de ser o abrigo de várias etnias distintas, não pode discriminar as etnias. Então, ele é um vírus no sistema democrático americano e foi eleito. Então, eu queria agradecer muito por essa conversa inspiradora mais uma vez e por compartilhar esse conteúdo positivo. Prazer, obrigado pelas perguntas inteligentes. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Tudo de bom. Muitíssimo. Bom, Impressões de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Nós voltamos na próxima semana.